Fala galera, aqui é o Fred do canal Fredcast Games novamente. Hoje vamos falar sobre um assunto que aconteceu comigo no canal, uma situação que não me incomodou, mas abriu um caminho, uma ideia para eu gravar esse áudio aqui e achei bem legal. A situação é a seguinte, tenho colocado os vídeos no canal e aí alguém fez um comentário de que tipo assim, comentário era maior, tá bem? Eu vou falar a parte que na verdade me incentivou a fazer esse vídeo. A pessoa falou que eu era velho porque para falar de videogame. Então foi isso, tá? Eu quero deixar claro que não me incomodou em nada, apesar dela ter falado outras coisas também, mas não me incomodou em nada. Os comentários estão abertos para isso. A pessoa fala o que ela quiser falar e tá tudo bem. Não é verdade? Cada pessoa pensa de um jeito. Mas eu queria deixar claro o seguinte: a minha barba, né? Minha barba charmosa deve ter chamado a atenção. A barba branca. Então, primeiro, eu adoro estar ficando mais velho, tá? Isso é legal, porque se a gente está ficando velho, é porque a gente está por aqui ainda e a gente está vivendo e ficar velho é o natural de tudo. Outra coisa, por que pessoas mais velhas têm canal de games? Eu não forço nada para falar de games de jovens. Eu respeito, acho muito bacana, mas o que eu não jogo, eu não falo. Entendem? Então, o meu canal é para falar sobre a minha história que se mistura à história dos games. Por quê? Porque eu me considero... Lembra dos pracinhas da Segunda Guerra? O pessoal que serviu, que foi a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Então, eles atualmente acho que nem tem mais, né? Já morreram. Mas enquanto eles estavam por aqui, eles eram entrevistados, porque eles eram a história viva. E nós, mais velhos, hoje, com relação a games, somos a história viva dos games. Essa semana, a Atari completou 53 anos. E a Atari, ela praticamente caminhou sozinha naquele começo e ela criou praticamente a indústria. Tinham concorrentes, claro, mas ela praticamente criou todas as tendências, as ideias, sozinha. Então, quem acompanhou os games da Atari na época que só tinha o Atari para jogar são as pessoas mais velhas. Por isso elas estão aí, com seus canais de games, falando tudo o que elas passaram e tendo uma visão diferente. Porque quando você aprende uma coisa na história, você vai conseguir transmitir, tá bem? Mas não tem como você passar o que você viveu com aquilo, porque você não viveu nada. Não é verdade? Você apenas aprendeu sobre, conheceu os games e consegue passar. Ótimo. A história vai ser passada da mesma forma, mas não vai ter o seu toque pessoal naquilo. Não é verdade? E a indústria de games, ela envelheceu junto com a gente, com os mais velhos que falam sobre games até hoje. E, e tudo foi moldado a partir do nosso crescimento. Porque a indústria de games era para as crianças na década de 70 e 80, não era? Era. Era só que a gente cresceu. E agora nós estamos ficando velhos, né? Então, tudo foi moldado. Por isso hoje a indústria é o que é. Porque ela cresceu junto com a gente. Os games ficaram games para adultos, porque as crianças cresceram e continuaram jogando. E assim os games apareceram, games de adulto, classificação para maior de 18, games mais realistas, de tiro, coisas assim. Automobilismo, simulador. Você não vai colocar um simulador de avião ou de carro na mão de uma criança de 4 anos. Ela não vai se interessar em jogar.
Então é um game para adulto. E esses games foram desenvolvidos porque nós ficamos mais velhos. Correto? Então isso não é a minha visão, tá bem? Isso é um fato. É um fato. Então, eu me sinto orgulhoso de falar sobre isso, de ter as minhas histórias, e por isso fica uma explicação. Por isso existem pessoas mais velhas com canal de games. Simples assim. Porque a gente nasceu jogando. O princípio de tudo. E continuou jogando. Então, tem muita bagagem para passar e a gente passa. Tá bem? Deem o like, se inscrevam no canal se gostam dos vídeos e depois eu volto com mais algum vídeo bacana para vocês. Valeu!